E aí, estou aqui com o meu Foreman recém-instalado e a minha intenção nesse vídeo era de mostrar o Foreman realmente em funcionamento. Porém, de última hora, assim, eu resolvi adicionar mais uma função ao Foreman. Adicionar mais uma função e também dimensionar melhor as máquinas do Foreman, no caso o Foreman e os seus Smart Blocks. Então, eu vou começar aqui, primeiro criando um screen, né? Vou criar a variável VMs, associar os IPs das máquinas do Foreman a essa variável, e aqui eu preciso ter uma rota, né? E eu preciso também instalar o NTP nas máquinas para esses reportes aqui do Puppet funcionar corretamente. Então, vou fazer um for aqui para instalar o pacote do NTP, depois iniciar ele e depois habilitar ele no boot. Bom, vou deixar ele rodando aqui e vou ver quais configurações ainda precisa fazer aqui no painel do Foreman. Então, no vídeo passado eu importei aqui as redes do Smart Proxy DHCP. Agora ela veio parar aqui. No caso, essa rede local aqui. Tem alguns parâmetros que ele não pegou automaticamente do Smart Proxy, então eu tenho que completar, que é o IP de início para entregar para as máquinas, 192.168.22.1, e qual vai ser o último IP que ele vai entregar para as máquinas. Aqui tem a opção de VLAN, que eu não estou usando, e tem o Boot Mode, que tem DHCP e Static, que ele é referente à configuração que irá ficar dentro da máquina virtual. No caso, eu costumo deixar o Static mesmo. Em Domains, eu vou selecionar o local. O Smart Proxy, eu vou falar qual Smart Proxy recebe cada função. No caso, o DHCP para o DHCP, o TFTP para o TFTP e o Reverse DNS para o Smart Proxy DNS. Aqui é só. E agora, lá em Domains, também tem o domínio local, que no caso eu tenho que falar qual vai ser o proxy DNS que vai gerenciar esse domínio. Certo? Então temos a subnet configurada e também temos o domínio configurado. Agora vamos configurar o Compute Resource, que eu vou estar configurando o libvirt para o Foreman lançar a máquina dentro do libvirt. Então aqui eu vou dar o nome de lenovo.libvirt. O provider vai ser libvirt e aqui eu vou apontar para a máquina do libvirt, que vai ser o final 252. Então aqui eu coloco QEMU mais SSH, dois pontos, barra, barra. Usuário root, aqui vai ser o IP, barra system. E aqui eu posso dar um test connection. Ele retornou erro, mas é por causa de... Aqui já terminou. Vamos abrir mais um screen e logar no Foreman. Esse erro aqui, ele é por causa do que o usuário Foreman não aceitou, não deu yes na chave do libvirt lá. Então tem que virar o usuário Foreman aqui e fazer um SSH lá na máquina do libvirt. Ó, é esse S que ele está esperando. Então, ok. Agora é só testar a conexão. Aí, com sucesso. Então, eu vou marcar o display para quando ele criar a máquina como Spice. E vou desabilitar a senha no console. Agora, aqui em máquinas virtuais, ó, ele já aparece todas as máquinas virtuais que estão lá no libvirt. Aqui tem imagens, que aqui eu vou configurar a imagem do CentOS. Vou dar o nome de CentOS. Usuário root. E qual que é a senha que está configurada dentro dessa imagem para o usuário root. E aqui o path da imagem dentro do libvirt. Submit. Então aqui ó, a gente tem um botão de Associate VMs. Esse botão ele serve para associar os nomes que tem aqui nos reportes do Puppet aos nomes das máquinas virtuais. Então, por exemplo, ele vai procurar uma máquina virtual chamada Foreman. Aí ele vai encontrar essa máquina aqui. Vai procurar uma chamada Puppet. Vai encontrar essa máquina. Com isso, ele vai habilitar algumas opções dentro do painel do Foreman. Daí, a hora que entrar na máquina aqui, ele vai aparecer um botãozinho aqui de desligar e ligar. Aqui no começo também, ele muda esse botãozinho aqui para vermelho se está desligada, verde para se estiver ligada. Então vamos lá em Compute Resource e associar VMs.
ele deverá encontrar duas VMs. Agora se voltar lá, olha lá, o botãozinho já falando que ela está ligada. E já tem aqui, ó, o botão de Power Off. E também tem o botão de console, que no meu caso nunca funcionou. Mas eu não teria necessidade de usar. Aqui na aba Hosts, eu vou aplicar mais uma função para o Foreman, que é o Remote Execution SSH. Ele vai liberar mais uma opção aqui para essa função. Então, na máquina do Foreman, vou criar mais um screen e vou logar nela. Só menos L. E aqui no Foreman, eu tenho que executar o Foreman Installer. Cadê? Eu já comitei isso. Tenho que executar o Foreman Installer com essa opção aqui, ó. Enable Foreman Plugin Remote Execution. Foreman Installer. Bom, vou deixar rodando. Então eu vou habilitar essa função no Foreman e eu vou escolher um dos Smart Proxies que realmente vai fazer a conexão SSH. Então o que vai acontecer? Eu vou clicar em um botão aqui dentro do painel do Foreman para ele fazer um SSH em uma das máquinas que eu criei usando o Foreman para executar algum comando lá dentro. E esse SSH não vai ser a máquina do Foreman que vai fazer. Eu vou delegar essa função para uma dessas máquinas. No caso, eu vou escolher a máquina de TFTP, que é a máquina que vai estar mais ociosa nessa estrutura aqui. Então, aqui eu vou abrir mais um screen para o TFTP. O IP dela é final 13. E aqui eu tenho que instalar alguns pacotes antes de configurar o Foreman Smart Proxy. Bom, preciso instalar esses repositórios, que está faltando um L. Ó, eu comitei sem o L. E um repo list. É isso mesmo, preciso desses dois repositórios. E instalar esses pacotes. Aí instalou. E agora falta rodar o Foreman Installer. Então, Foreman Installer. Aí o parâmetro é esse daqui. Que é ele que vai habilitar esse proxy para fazer conexão SSH. Então aqui no Foreman já acabou. Agora se a gente for lá no painel do Foreman, olha lá, ainda não. Deixa eu dar recarregar a página. Olha lá, apareceu mais uma opção aqui, ó, de Job Templates. Que aqui eu tenho alguns templates, por exemplo, eu vou fazer uma conexão SSH na outra máquina e eu posso fazer o gerenciamento de serviços com ela, gerenciar pacotes, eu posso desligar ela também, rodar o Puppet Agent e também posso executar comandos aleatórios dentro dessa máquina. Então aqui também já terminou o Foreman Proxy. Agora se for vir aqui no Smart Proxy, a máquina de TFTP, ele habilitou mais o serviço de SSH e mais esse serviço aqui de Dyflow. Bom, agora eu vou dimensionar melhor as máquinas do Foreman. Então na máquina de Foreman Server mesmo, eu vou adicionar mais 1 GB de memória. Eu vou ter que desligar ela. Um init 0 aqui nela. E as outras máquinas do ADDNS, DHCP e TFTP, eu vou configurar elas com 256 de memória só. Elas estão com 512 cada. Só que eu vou fazer isso pelo libvirt via linha de comando. Vamos acessar então o libvirt aqui. Então aqui eu já tenho um loop para fazer essa configuração. Então eu vou parar a máquina mesmo assim, dar um destore na máquina, aí vou configurar a memória máxima e a memória padrão da máquina e depois vou startar ela. Fazer assim mesmo a quente. Aqui o Foreman já vou dar um start, ele já deve ter vindo com 4 GB de memória. Isso. E aqui a DHCP já deve ter configurado também com 256, 260. Isso aí. Aí já voltou. Aqui os Smart Proxy também. Bom, aqui estão vendo que alguns Smart Proxy não estão respondendo. Mas é porque eu esqueci de habilitar, de colocar a rota. Essa rota aqui. Já vou aproveitar e deixar ela na inicialização. Jogar ela dentro do rc.local. Pequeno ajuste técnico, né? A famosa gambiarra. Ah, aqui ele já voltou.
Deixa eu habilitar então o RC Local aqui. E tem que dar permissão de execução por arquivo. Nesse vídeo eu queria fazer só essa configuração, então. Aí eu vou deixar para mostrar o Foreman em funcionamento no próximo vídeo, então.